A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, no versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois os verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando uma total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios: os livros de Atos, capítulo 1, no versículo 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no 34, Neemias, capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, com um prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errado ou mentindo. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo um inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículo 38 a 40, Lucas 11, versículo 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18.
E a inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquia, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo uma oração para poder estar apresentando nossas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos fazer aqui mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Esse espírito vai ter que sair. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a oração para poder darmos início ao rebanho, ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à oração. Lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, são todas numeradas. A oração de número 16. Vamos aqui na oração de número 16, que diz assim: Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que toda obra maligna saia agora dessa vida, dessa residência, dessa empresa e desse comércio e desse veículo, através da tua santa palavra, sendo ministrada, que é viva, é vida e é espírito, e vivifica em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora, escolha aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Jesus Cristo, para que você venha fazer parte do avivamento do culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao sorteio dos rebanhos. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolham aí um número de 1 a 24. Saiu o rebanho de número 9 ímpar e rebanho de número 10 par. Rebanho de número 9 ímpar e rebanho de número 10 par. Vamos estar aqui meditando no livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias, que contém 14 capítulos. Vamos aqui, Oséias, 14 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 9 do livro de Oséias. Vamos aqui, Oséias, capítulo 9. Oséias, capítulo 9. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. 2 versículos para você que é do rebanho de número ímpar, porque estamos sorteando de rebanho de número ímpar, e 1 versículo para você que é do rebanho de número par. 3 versículos totalizando. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Glórias ao nosso Senhor Deus. E no capítulo 9 do livro de Oséias contém 17 versículos, que diz assim: a angústia trazida pelos pecados e idolatria. No versículo 2, 3 e 4, diz assim: a eira e o lagar não os manterão, e o vinho lhe faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerão comida imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão as suas ofertas.
Os seus sacrifícios lhes serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será somente para si mesmo. Não entrará na casa do Senhor. A angústia trazida pelos pecados e idolatria. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês aqui nessa live. Que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Saiu agora o rebanho de número 13 e rebanho de número 14. Vamos aqui ao livro para os rebanhos meditarem. Livro de 1 João, 5 capítulos. 1 João, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. 1 João, capítulo 1, para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 meditarem. Vamos aqui, 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, contém 10 versículos, que diz assim: a palavra da vida. No versículo 1, 2 e 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos sobre a palavra da vida. Porque a vida já foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestado. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão está com o Pai e com o seu Filho Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. A palavra da vida. Pregar o Evangelho sem acrescentar e sem omitir nada. Somente as Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar. E rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar. E rebanho de número 2, par. Vão estar aqui meditando no livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth contém 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Ruth. Capítulo 1 do livro de Ruth. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 contém 22 versículos, que diz assim: Noemi e suas noras. No versículo 5, 6 e 7 diz assim: E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Portanto, na terra de Moabe, ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estava, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Nesse capítulo fala de Noemi e suas noras. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Pedro, 5 capítulos. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Vamos aqui ao capítulo de 1 Pedro. Capítulo 5, para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 meditarem. 1 Pedro, capítulo 5, contém 14 versículos, que diz assim: Conselhos aos presbíteros e aos jovens. No versículo 2, 3 e 4 diz assim: Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como
tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo sacerdote, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos meditar aqui no livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias contém 4 capítulos. Vamos aqui, Malaquias, 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Malaquias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Malaquias, capítulo 1. Lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus ou Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao livro de Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, contém 14 versículos, que diz assim: o amor de Deus por Israel. No versículo 5, 6 e 7 diz assim: e os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido além dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, o sacerdote que desprezais o meu nome, e vos dizeis em que nós temos desprezado o teu nome. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis em que te havemos profanado. Nisto que dizemos, a mesa do Senhor é desprezível. Glórias ao nosso Senhor Deus, o amor de Deus por Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Escolha um número de rebanho para você fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo, para que você venha fazer parte do avivamento do culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus o Todo-Poderoso. Escolha um número de 1 a 24. Saiu agora o rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos meditar aqui no livro livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses contém 4 capítulos. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Colossenses, capítulo 1. Vamos aqui, Colossenses, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Colossenses, capítulo 1. Contém 29 versículos, que diz assim: a excelência de Cristo, nos versículos 14, 15 e 16, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, agora ao sorteio de uma das mais de 40 ofertas que nossos canais e igrejas estão apresentando, em que todos podem participar. Irei sortear agora uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, em que nós estamos errado ou mentindo.
E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio de uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais estão apresentando para todos vocês. Vamos aqui a oferta de número 55. Vamos aqui na oferta de número 55. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que diz assim na oferta de número 55. Prove que é mentira com base na Bíblia Sagrada e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que todos os segmentos de fé de igreja na Bíblia Sagrada do Senhor Deus e do Filho, o Senhor Jesus ou Cristo, o líder geral em todas as diversidades de ministérios que tem na Bíblia Sagrada, ele tem que ser um apóstolo, reconhecendo-se, apresentando e tendo atividades que confirmem esse título de apóstolo. E muita atenção, pois apóstolo não tem permissão para ungir nem nomear ninguém a pastor nem pastora. E lembre-se que ninguém no Novo Testamento, além do Senhor Jesus ou Cristo, foi ungido ou nomeado ou se apresentou como sendo um pastor, porque é um só rebanho e um só pastor em todos os ministérios, como está escrito em João 10, do 11 a 16, e Salmos 23, do 1 a 6. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação são mentiras, vai receber o prêmio de 120 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número 16 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E caso você possua ou não esse título e é um verdadeiro homem ou mulher do Senhor Deus, entre em contato conosco através de nossas redes sociais para trabalhar em uma verdadeira obra do Senhor Deus, com títulos que são permitidos para nós seres humanos e recebendo o seu salário como manda nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui fazer mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal que possa estar te oprimindo. Vamos aqui. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 12. Vamos aqui na oração de número 12, que diz assim: Senhor Deus, haja paz e a graça do nosso Senhor Jesus ou Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Então, escolha um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, para que você venha fazer parte do avivamento do culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos. Escolha aí um número de 1 a 24. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vamos estar aqui meditando nos livros de livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque contém 3 capítulos. Abacuque, 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Abacuque. Vamos aqui no livro de Abacuque. Capítulo 1. Contém 17 versículos, que fala assim sobre o protesto do profeta Abacuque.
No versículo 12, 13 e 14 diz assim: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo, nós não morremos, o Senhor para juízo e puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. E por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Glórias ao nosso Senhor Deus, o protesto do profeta Abacuque para com o Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Vamos meditar aqui no livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas, que contém um capítulo. Um capítulo, vamos aqui no livro de Judas. Judas contém 25 versículos, que diz assim: advertências e conselhos, no versículo 18, 19 e 20. Os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, os sensuais, que não têm o Espírito, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Diz aqui que temos que orar sempre, orar e vigiarmos. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos meditar aqui no livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito, que contém 3 capítulos. Vamos aqui ao capítulo Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, contém contém 15 versículos, que diz assim: instruções do apóstolo Paulo dando instruções para o ministério de Tito, no versículo 5, 6 e 7. A serem moderadas cartas boas, donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Contém 18 versículos, o capítulo 3 do livro de 2 Pedro, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 meditarem, que fala sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Nos versículos 10, 11 e 12 diz assim: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Vamos meditar aqui no livro de Levítico, 27 capítulos. O livro de Levítico contém 27 capítulos. Vamos aqui ao livro de Levítico, que contém 27 capítulos. Capítulo 2 do livro de Levítico. Vamos aqui, capítulo 2 do livro de Levítico. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 2 diz assim: as ofertas de alimento, no versículo 11, 12 e 13. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, ofereceis oferta queimada ao Senhor. Deles ofereceis ao Senhor por oferta das primícias, porém, sobre o altar não subirão por cheiro suave. E todas as tuas ofertas dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Daniel, 12 capítulos. O livro de Daniel contém 12 capítulos. Livro de Daniel, 12 capítulos. Capítulo 10 do livro de Daniel para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 meditarem. Daniel, capítulo 10, contém 21 versículos, que diz assim: a visão às margens do rio Tigre. Perdão, no versículo 17, 18 e 19 diz assim: como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu servo? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. E disse: não temas, homem muito amado, Pai seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos nessa live. Que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Graças a Deus, Senhor. Vamos aqui ao sorteio de mais uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais estão apresentando, em que todos podem participar. Mas para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui à oferta. A oferta de número 21. Vamos aqui na oferta de número 21. Glórias ao nosso Senhor Deus. Na oferta de número 21 diz assim: muita atenção, nós afirmamos que há sim uma grande diferença entre o Espírito Santo e Espírito Santo. Mas se você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que não há uma grande diferença entre o Espírito Santo e Espírito Santo, com base na Bíblia Sagrada, ambos vão receber 2 milhões de reais em dinheiro cada um. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui a mais uma oração.
para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 6. Vamos aqui na oração de número 6. Que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, em todos os setores dessa casa e em todos os setores desse local de trabalho e desse veículo. E que chegue agora a santa paz do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, para no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. E você que quer buscar ao Senhor Deus sem fábulas, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano, você tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até a 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscarem ao Senhor Deus sem fábulas, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente as Escrituras Sagradas, a vontade do Senhor Deus para a sua vida. Examine João 7, 38 e Apocalipse 22, 18 e 19. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então mentaliza aí um número de 1 a 24 para você receber um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu o livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos, 16 capítulos. Marcos, capítulo 9. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Marcos capítulo 9 contém 50 versículos, que diz assim: quem é o maior no reino de Deus? Diz assim no versículo 34, 35 e 36. Mas eles calaram-se porque pelo caminho tinha disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Capítulo 4 do livro de 2 Reis. Vamos aqui, 2 Reis, capítulo 4. Contém 44 versículos. Que diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. No versículo 2, 3 e 4. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas todas os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Esther, 10 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Esther, 10 capítulos. Capítulo 4 do livro de Esther. Esther, capítulo 4, contém 17 versículos, que diz assim: Mardoqueu apela a Esther. No versículo 6, 7 e 8 diz assim:
E indo ataque até Mardoqueu na praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicará em Susã, para os destruir, para que a mostrasse a Ester e a fizesse saber. Também que lhe ordena que fosse ter com o rei, lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Glórias a nosso Senhor Deus. Mardoqueu apela a Ester. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas, 24 capítulos. Vamos aqui ao livro de Lucas. Gratidão pela presença de todos. Lucas, capítulo 22. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lucas, capítulo 22, contém 71 versículos, que diz assim, fala sobre os soldados zombam do nosso Senhor Jesus. Nos versículos 63, 64 e 65, diz assim, e os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo, e vendo-lhe os olhos, feriam-no no rosto e perguntaram, dizendo, profetiza quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias contém 14 capítulos. Zacarias, capítulo 9. Zacarias, capítulo 9. Vamos aqui ao livro de Zacarias, capítulo 9. Contém 17 versículos. Lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui, capítulo 9 de Zacarias, contém 17 versículos, que diz assim, a vinda do Messias e o seu reino. No versículo 9, 10 e 11 diz assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. De Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações. O domínio se estenderá de mar a mar, desde o rio até a extremidade da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Glórias a nosso Senhor Deus. Nesse capítulo fala sobre a vinda do Messias e o seu reino. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 Crônicas, capítulo 35. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live, para você assim estar fazendo a sua obra para com o Senhor Deus, para receber as recompensas, como está escrito em Mateus 16, do 24 a 27. Palavras do próprio Senhor Jesus o Cristo, que ele virá na sua glória, junto com os seus santos anjos, e vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Então não deixem de curtir, comentar e compartilhar
para outras pessoas também verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem adulterar e sem acrescentar nada nas Escrituras Sagradas. Você pode examinar hoje o livro de Apocalipse 22, 18 e 19. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 Crônicas, capítulo 35, contém 27 versículos, que diz assim, fala sobre a celebração da Páscoa. No versículo 5, 6 e 7, diz assim, estais no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada divisão uma parte de uma família de levitas. E imolai a Páscoa, santificai-vos e preparai-vos para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pela mão de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000 por todos os que ali se achavam, e de bois 3.000, isto era da fazenda do rei, a celebração da Páscoa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal, para vocês terem a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui a oração de número 7. Lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, são todas numeradas. Que diz assim na oração de número 7. Santíssimo Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito do mal da vida dos seus fiéis, verdadeiros adoradores, que haja a sua alegria, possa encher e transbordar nos corações dos que o buscarem e o adorarem em espírito e em verdade. É o que eu peço em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não deixe de escolher o número de 1 a 24 para você poder receber um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas enviado pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Saiu agora o livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Contém 39 versículos, que diz assim: o sacrifício de Cristo é pleno e definitivo. No versículo 2, 3 e 4. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados, uma vez os ministrantes, nunca mais terem consciência de pecados. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Saiu agora o livro de 2 Samuel, 24 capítulos. 2 Samuel, 24 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 1. Vamos aqui. Contém 27 versículos, que diz assim: Davi recebe a notícia da morte de Saul. No versículo 1, 2 e 3 diz assim: E sucedeu que depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, estando já Davi 2 dias em Ziclag. Ao terceiro dia, um homem veio do arraial de Saul com as vestes rasgadas e com terra sobre a cabeça. E chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: De onde vens? E ele lhe disse: Escapei do arraial de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Esdras, 10 capítulos.
Livro de Esdras, 10 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos nessa live. Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1, contém 11 versículos, que diz assim: Ciro convoca os judeus para reconstruírem o templo. Diz assim no versículo 2: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. No versículo 9 e 10 diz assim: E estes é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, mais outras 410 taças de pratas e 1000 outros utensílios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Escolha aí no seu pensamento um número de 1 a 24, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, contém 12 versículos, que fala sobre ação de graças e orações. No versículo 1, 2 e 3. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no nosso Senhor Jesus o Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus o Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Ação de graças e orações. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum contém 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Naum. Vamos aqui no capítulo 3 do livro de Naum. Contém 19 versículos, que fala a completa ruína de Nínive. No versículo 11, 12 e 13 diz assim: Tu também serás embriagada e te esconderás também, buscarás força por causa do inimigo. Todas as tuas fortalezas serão como figueiras com figos temporãs, e os sacodem caem na boca do que os há de comer. Eis que o teu povo no meio de ti são como mulheres, as portas da tua terra estarão de todos abertas. Os teus inimigos, o fogo consumirá os teus ferrolhos. A completa ruína de Nínive. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado aqui pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que, lembrando, somos apenas um canal para o Espírito Santo estar aqui presente nessa live, para estar sorteando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu agora o livro de 1 Reis, 22 capítulos. 1 Reis, 22 capítulos. Capítulo 14 do livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 14, contém 31 versículos, que fala assim: a apostasia de Roboão. No versículo 22, 23 e 24 diz assim: E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com os pecados que cometeram aborreceram-no mais do que todos os seus pais fizeram. Porque também eles edificaram altares, estátuas e imagens do bosque, sobre todos o alto, outeiros e debaixo de toda árvore verde. Havia também rapazes escandalosos
na terra fizeram conforme a todas as abominações das nações que o Senhor tinha lançado da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Agora vamos aqui para a revelação das ofertas, que diz assim: essas ofertas te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmentos de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmentos de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13 e 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí, para o Espírito Santo te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Então escolha aí um número de 1 a 24, que eu estarei sorteando agora para todos vocês. Um número de 1 a 24. Vamos aqui, se você escolheu o número 19, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 9. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 1. Número 10, Ruth, capítulo 1. Número 4, 1 Pedro, capítulo 5. Número 6, Malaquias, capítulo 1. Número 21, Colossenses, capítulo 1. Número 18, Abacuque, capítulo 1. Número 5, Judas, capítulo 1. Número 20, Tito, capítulo 2. Número 15, 2 Pedro, capítulo 3. Número 14, Levítico, capítulo 2. Número 7, Daniel, capítulo 10. Número 23, Marcos, capítulo 9. Número 16, 2 Reis, capítulo 4. Número 9, Esther, capítulo 4. Número 13, Lucas, capítulo 22. Número 12, Zacarias, capítulo 9. Número 8, 2 Crônicas, capítulo 35. Número 3, Hebreus, capítulo 10. Número 17, 2 Samuel, capítulo 1. Número 2, Esdras, capítulo 1. Número 24, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Número 22, Naum, capítulo 3. E o último número aqui, número 11, 1 Reis, capítulo 14. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até a 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscarem ao Senhor Deus sem fábulas, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano. Receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer
a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale entre 12 a 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Índia, Moçambique, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Holanda, Itália, França, Espanha, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus nessa live. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês que está presente nessa live comigo até o final. Vocês que chegaram agora, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem adulterar, sem acrescentar e sem omitir nada das Escrituras Sagradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém. E aguardo todos vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. Gratidão e até a próxima.